que eu não aceito que o Macron, que a Greta Thunberg, que o Leonardo DiCaprio e outros venham meter a mão em coisas aqui do Brasil, mas eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho num caso aqui que é interno nosso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro? Há uma injustiça sendo praticada, mas compete a nós brasileiros resolvermos isso. É importante a gente compreender que o poder se exerce de três formas: ou pela coerção, ou pelo dinheiro, ou pela atração. As duas primeiras é aquilo que se chama de hard power, de poder bruto. E a terceira, o poder da atração, é o soft power. Desde que o novo presidente tomou posse nos Estados Unidos, ele partiu para uma linha de ação de usar o poder bruto que o país tem, de coerção e dinheiro, e abandonou o soft power que os Estados Unidos atuou durante muitos anos aí na sua política externa, sempre lembrando que a visão dele de relações internacionais era diplomacia, comércio exterior, liberdade, e ele está exatamente atentando contra isso, não é? Num momento de reorganização da ordem mundial. Essa ordem ela tem durado ao longo dos últimos 80 anos. Ela vem do fim da Segunda Guerra Mundial para cá. E o país mais beneficiado nesse processo foram os Estados Unidos da América. Não há dúvida nisso aí. Então, a mim me parece que a estratégia que o presidente Trump vem adotando é uma estratégia que vai terminar por prejudicar os interesses da grande nação americana. E, obviamente, que em algum momento isso viria para o lado de cá, para o lado do Brasil. Tá? Quando a gente olha as relações que os Estados Unidos têm com a maioria dos países são de interdependência assimétrica. Os Estados Unidos ele é superavitário com muitos, mas é deficitário com outros. Normalmente, numa relação de interdependência assimétrica, aquele que é o deficitário tem algumas vantagens na hora de negociar. Tá? Então, é algo que a gente tem que analisar aqui no nosso caso, de todos aqueles produtos que foram citados, que saem daqui do Brasil e que vão para os Estados Unidos, assim como aqueles que vêm daqui para cá, e aí eu coloco aquilo que o Jefferson Gomes falou muito claramente aqui. Os negócios são entre empresas, não, raramente são entre governos, mais ou menos, mesmo quando se trata de produtos de defesa, tal e coisa, mas são empresa que está vendendo. Tá? Então, isso é uma grande realidade. Existe até aquela piada, para a gente não ficar tão sério o tempo todo, que diz que todo dia tem um esperto e um mané que saem de casa. Quando eles se encontram, dá negócio. Né? Então, a gente tem que estar atento para isso. Bom, nós temos duas linhas de ação nessa guerra aqui. A linha de ação do confronto. Vamos para o OMC, vamos aplicar a reciprocidade, vamos dar a declaração forte, vamos brigar pelo Twitter. E temos a linha de ação que eu chamo da estratégia do mingau quente. Vamos comer esse mingau pela beirada. Vamos usar a nossa diplomacia, está aí o embaixador Fox, com a sua experiência, e mais a equipe lá do Itamaraty. Vamos utilizar os nossos ministros, né? O ministro Alckmin está operando já nesse sentido, e vamos utilizar as nossas empresas. E também acho, presidente Nelsinho, que a gente pode, nós aqui do Parlamento, tentarmos, né, um contato com a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal Americano e também, né, abrirmos um outro canal de diálogo. Afinal de contas, foi mencionado aqui o tempo todo os mais de 200 anos de relação entre os dois países. E, finalmente, eu quero deixar uma coisa aqui muito clara. Da mesma forma, caros colegas aqui, que eu não aceito que o Macron, que a Greta Thunberg, que o Leonardo DiCaprio e outros venham meter a mão em coisas aqui do Brasil, eu também, e aí o senador Humberto Costa, somos oposição um ao outro, mas eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho num caso aqui que é interno nosso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro? Há uma injustiça sendo praticada, mas compete a nós brasileiros resolvermos isso. Então, é essa última mensagem que eu quero deixar e agradeço aqui, senador Nelson Trade, cumprimento Vossa Excelência e o senador Esperidião Amin pela iniciativa.